Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Sou Gabriel Bulandi. Estou aqui hoje com o meu convidado, o professor André Benhur. Tá? Ele é físico, mestrado e doutorado em ciências dos materiais, foi meu orientador, tá? Lá no Instituto Militar de Engenharia, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado. Tá? O professor André, professor da graduação, professor da pós-graduação, também dá aula na engenharia nuclear, né? E hoje está aqui para a gente poder falar um pouquinho de física e entender um pouco a evolução da ciência e da tecnologia. Seja muito bem-vindo, professor. Opa, eu que gostaria de agradecer o convite e estamos aí para Perfeito. colaborar. Agradeço muito, tá, por estar aqui, realmente é importante, especial, principalmente o pessoal de casa. Bom, hoje a gente vive num mundo 100% tecnológico, principalmente que a eletrônica domina, né? Os semicondutores fizeram essa virada na tecnologia, dominaram. Hoje se a gente tem smartphone é graças a isso, computadores, né? Que a gente pode remeter lá desde a época do primeiro computador, que era um navio inteiro, né? Para ter um computador, televisões, televisores, tablets, kits multimídias hoje que estão dentro de carros, portas lógicas e por aí vai. Tudo. Só que tudo isso teve um início, né? Teve um início que a gente pode até falar que começou talvez na Grécia Antiga, Roma Antiga, Egito Antigo, né? A gente tem uma evolução histórica em relação a isso lá desde os filósofos, né? Então a gente pode citar Aristóteles, pode citar Platão, pode citar Tales de Mileto, né? Onde eles começam a associar não só a existência humana, mas também a relação matemática em relação a isso, né? E então, assim, a importância do conhecimento dessa matemática básica, e aí eu posso citar até falar sobre notação científica. Qual a importância disso para os nossos alunos? Só para eles entenderem que eles precisam dominar essa matemática básica. Bom, essa matemática, primeiro, ela começa lá, né, como você mesmo colocou, com muita propriedade, ela começa lá há 600 anos antes de Cristo. Né? Lá por Platão, por Aristóteles. Aristóteles começou uma metafísica, uma metafísica aristotélica, que era profundamente visceral. Observa que Aristóteles dizia que todos os corpos tendem a voltar à sua mãe natureza. Ou seja, você joga um objeto, o objeto cai no chão. Tudo volta para a sua mãe natureza. E para manter um objeto em movimento, seria necessário manter uma força, ou seja, ter uma forma de transferir energia e, enquanto isso acontecesse, ele estaria em movimento. Depois, tirando essa força, ele cessaria o movimento. Só depois de 20 séculos, né, a volta surgiu o Galileu, e Galileu conseguiu nos livrar desses grilhões de Aristóteles, né? Porque os grandes gênios também nos levam a grandes encruzilhadas. E aí Galileu ele já mostrou a possibilidade de obter referenciais inerciais como em repouso, sim, como Aristóteles dizia, e em movimento retilíneo uniforme, e esses referenciais não precisariam de ter uma força, ou seja, um objeto poderia estar em movimento retilíneo uniforme, sem ausência de atrito, ou enfim, e poderia estar num movimento constante, sem necessidade de nenhum tipo de interação líquida, né? Agindo. Isso foi importantíssimo, por quê? Porque aumentou o leque dos referenciais ditos inerciais e que simplesmente simplificam as equações. As equações ficam mais simples, é só isso. Né? Então, referenciais inerciais não é nenhum bicho-papão, aqui as equações ficam mais simples e aí é possível resolver com mais facilidade. Você tira variáveis, né? Sim, tira variáveis, porque tira mais um excedente, uma força inercial, coisas assim. Então as equações ficam muito mais simples.
E isso seguiu, né? Newton enunciou como a primeira lei, né? Galileu, e seguiu até Einstein, né? E até hoje, né? Enfim, e Einstein, ele, na virada do século, no início do século XX, ele estava tentando aumentar, introduzir referenciais não inerciais nessa gama. Né? E foi aí que ele deparou com a relatividade geral. Isso é outra história, porque é possível você ter localmente, né, referenciais em que teria efetivamente o efeito da gravidade e localmente ele se comportaria como inerciais. Né? Justo. Então, justo. E aí entram, inclusive, esses paradoxos, né? Ele já começa a falar dos seus paradoxos ali e tudo mais, enfim. Mas, assim, falou, né, lá de Aristóteles e tudo mais, e o interessante é que o método científico que a gente conhece hoje já se praticava lá. Sim. Sim. Né? Então, lá é que já, olha, você tem que investir, você tem que observar, observou, você propõe uma teoria, você testa, vê até onde aquilo está certo, onde não está, analisa de novo, testa de novo, sempre tentando a retórica, né? De vamos provar que isso está errado. Sim. Entendeu? Então hoje, às vezes até vejo isso que o pessoal brinca um pouco, ou às vezes fala por ignorância também, não sei, mas eu acredito que seja mais em tom de piada, quando o pessoal fala assim, lá o LHC tenta provar que acha que está errado, e dá um risado. Eu falo, não, mas isso é a ciência tem que fazer isso. Tipo, eu propus uma teoria, eu tenho que provar que está errado. Se eu não consigo provar que está errado, muito provavelmente ela está certa. Não é? E a gente tem evolução científica com isso. Eu gosto muito de citar para meus alunos a evolução do modelo atômico. Não é? Tipo, você acreditava que ele era uma bola indivisível. E depois disso, não. Olha, está errado. Mas sem aquilo você não avançava. Sem aquele erro, que na verdade não era um erro, você estava a caminho de, né? Você não estava errado. E aí, assim, avançando um pouquinho, mas falando ainda um pouquinho de matemática, sobre a importância da notação científica. O pessoal às vezes não entende a necessidade de você escrever um número em notação científica justamente por conta da análise da ordem de grandeza. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim. Um outro problema também sério é que nós temos dois universos assim básicos, né, fundamentais, que é o universo da física e nós, claro, temos como caixa de ferramenta a matemática. Isso. Né? Então, é claro que nós vamos à matemática capturar alguma ferramenta que interessa para a física. Sim. E fazemos as adaptações. Quer ver uma coisa interessante? A trigonometria, né? Uma função seno de x, y é igual a seno de x. Bom, isso daí, para o matemático, está resolvido. Y é igual a seno de x. Está ótimo, está ótimo. E daí se resolve qualquer coisa. Bom, para o físico já é mais complicado. Por quê? Porque o x é adimensional. Exato. O x é adimensional. Então, você tem que colocar alguma coisa, alguma quantidade que torne adimensional. Então, se x é comprimento, então você tem que colocar multiplicar por alguma coisa, sei lá, um kx. Por quê? Porque é o inverso de comprimento, de tal forma que aquilo seja adimensional, porque é um ângulo. Então, e aí sim, aí faz todo o sentido. O seno de um ângulo é igual a um valor, que também é adimensional. Aí você bota alguma coisa na frente. Sei lá, A seno de kx. Esse A é um comprimento, que seja. Então, tudo bem. Então, o Y é comprimento. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Por quê? Porque o matemático não usa régua. Ele não mede. Ele não tem esse problema. Né? Nós precisamos de quantificar. Então, como nós temos que quantificar,
nós precisamos do sistema de unidades. Nós precisamos ser analíticos e analógicos. E analógico. E eu jogo matemática e só analítico, e para ele tá bom. E está ótimo, está ótimo. Para ele é o suficiente. Para nós, não. Nós precisamos de medir. Nós temos uma régua, nós temos uma unidade, né, a ser utilizada. Nós temos um sistema de unidades, né, para ser utilizado. E, a partir daí, isso é universal, né? E isso mantém uma certa harmonia e uma certa escala, que no meio tecnológico é fundamental, né? Eu vou medir uma resistência, eu vou medir em ohms, tudo bem, ou algo equivalente a tal, mas eu preciso de ter uma relação de quantificar isso, né? E essa quantificação não importa se eu estou no Polo Norte, no Polo Sul, ou se eu estou fora da Terra, ou no Ocidente, fora da Terra. Não importa. Então é necessário, principalmente até para a saúde da tecnologia, ter essa uniformidade, né? E essa uniformidade começa antes, começa na física fundamental. Isso. Então, Né? Aí vem a análise de ordem de grandeza, você precisa fazer, então, falam muito, olha, micrômetro, né? Milímetro, e aí eu sempre costumo falar para os alunos o seguinte, olha, tá vendo quando você vê tipo 1 milímetro, né? A unidade de medida é 1 metro, e aí já dá aquela espantada, né? Esse Mzinho que está aqui na frente significa 10 a menos 3, é 1 mili. Entendeu? Então essas letras aqui, elas são, na verdade, índices, né? Subíndicezinhos ali, que é justamente para dar ordem de grandeza. E aí, normalmente para a ciência, normalmente, não estou falando que isso é uma lei, né? Não é taxado em pedra, mas a ordem de grandeza é o que importa, né? A gente está se preocupando mais com a ordem de grandeza e não com o valor absoluto. Entendeu? Então, se você acha 1 vezes 10 a menos 2, o outro achou 3 vezes 10 a menos 2, está dentro da mesma ordem de grandeza, está dentro de um valor aceitável. O problema é quando a ordem de grandeza muda, né? Aí dá, por isso que eu costumo falar, escreve em notação científica que ajuda a fazer qualquer tipo de cálculo. Eu tenho essa visão. E, por favor, trabalhem com frações, é mais fácil. Que tem esse tabu, né, com fração, que normalmente não se aprende, né, na escola, mas trabalhar com fração é muito mais fácil que trabalhar com número decimal, centesimal, milimesimal e por aí vai, né? Bem mais simples do que frações impróprias, próprias, enfim, não importa.